Olá, hoje vamos dar uma olhada assim mais a fundo numa questão bem atual, né? A jornada de um professor lidando com a chegada da inteligência artificial na educação. Uhum. A gente se baseou em alguns relatos, reflexões, sabe? Sobre um professor que sentiu a identidade profissional dele meio ameaçada por essa tecnologia toda. Sim, é uma situação que muita gente está vivendo, né? Exato. E a nossa ideia aqui é explorar esses sentimentos. Tipo, inadequação, medo de ficar pra trás, sabe? E como ele redescobre o papel dele nisso tudo. Entendi. O ponto de partida é quase aquela pergunta silenciosa, né? Será que ainda precisam de mim aqui, com tanta máquina fazendo coisa? Pois é. Essa crise inicial, os relatos descrevem como uma exaustão mesmo emocional. Um sentimento de não pertencer mais àquele lugar, à escola. Usar a IA para automatizar tarefas, personalizar atividades, criar prova. Sim, essas ferramentas que estão surgindo. Isso. E enquanto uns colegas estavam, tipo, super empolgados com a eficiência, né? Para isso o professor bateu uma angústia, um medo de virar peça descartável, sabe? Claro. Chegou a pensar em largar tudo, desistir da profissão mesmo. Foi pesado. Olha, o que eu acho fascinante nisso é como uma tecnologia que, para alguns, é vista como solução, né? Para outros, pode gerar uma crise de identidade tão profunda. Exato. Esse medo de ficar obsoleto, ele mexe com a gente, né? Com a nossa vulnerabilidade diante da mudança que parece rápida demais, às vezes. Com certeza. Mas aí as fontes mostram também um momento chave, né? Uma virada. Sim. Um aluno descrito como tímido, que tinha dificuldade, ele usou uma ferramenta de IA. Fez um mapa mental, um resumo, algo assim. Uhum. E pela primeira vez ele entendeu o conteúdo de verdade. E a frase dele pro professor foi tipo: professor, foi a primeira vez que eu entendi esse assunto. Nossa. Essa frase. Parece que mudou tudo pra ele, né? Exato. Aí a percepção sobre a IA Virou outra coisa. de inimiga passou a ser vista como uma aliada, talvez. Uma ferramenta para ajudar, para destravar o potencial ali daquele aluno. Uhum. Uma ferramenta de acesso. Isso. É interessante como essa experiência pessoal reconfigura a visão toda, né? Totalmente. E aí ele decidiu estudar IA, mergulhar nisso. Os relatos falam que não foi fácil, não. Exigiu humildade, sabe, para admitir que não sabia. Claro, aprender algo novo sempre tem essa curva, né? Pois é, lidar com frustração, ferramenta que não funciona direito. Mas ele persistiu, sabe? Foi reaprendendo a ensinar nesse novo cenário. E aí vem a descoberta principal, eu acho, que esses relatos mostram. Ele percebe os limites da IA. Sim, Ela é ótima para otimizar, personalizar, achar padrões de dificuldade, rápido pra caramba. Mas falta a compreensão humana, né? aquele toque. Exato. Tem uma reflexão forte nos textos que diz algo como: a IA não ouve o silêncio, não entende o choro contido, ela não tem coração. Nossa. E é por isso que ela precisa do nosso. Se a gente conecta isso com um cenário maior, o papel do professor não some, ele se transforma. Muda, né? Talvez fique até mais essencial, como guia, intérprete de dados, mas principalmente como quem humaniza a tecnologia. O foco vai para a escuta, para a sensibilidade, para a conexão, Entendi. coisas que um algoritmo, bom, não faz. Então, no fim das contas, o que isso significa para o futuro da educação, pelo menos olhando por essa experiência, né? Sugere que ser professor hoje é menos sobre ter todas as respostas e mais sobre saber fazer as perguntas certas, inclusive para IA, né? Boa, exato. É integrar as ferramentas, sim, mas sem perder a essência humana da coisa. Os textos falam em algoritmos e afeto, tecnologia com gente. Gostei disso. Algoritmos e afeto. E aquele medo inicial, sabe, que paralisava, olhando para trás nos relatos, ele é quase visto como um sinal de que o professor se importa de verdade com o que faz. Faz sentido. Unido como um motor, talvez. Talvez essa angústia toda foi o que impulsionou ele a reafirmar o valor do olhar humano, né? Do insubstituível. Mas sabe que isso me faz pensar? Essa simbiose necessária, né? Entre a eficiência da máquina e a sensibilidade humana. Uhum. Isso não é só na educação, né? A gente vê esse mesmo desafio em, várias áreas. Medicina, direito, artes, até no atendimento ao cliente. Verdade. Em todo lugar que a tecnologia está avançando rápido. Exato.
A tecnologia traz ganhos, novas possibilidades, mas a pergunta fica: como a gente garante que ela amplie nossa humanidade em vez de, sei lá, diminuir? É uma ótima reflexão para a gente terminar. Fica aí, né? Como cada área e cada um de nós pode achar esse equilíbrio delicado. Usar as ferramentas sem perder o que nos faz humanos.